Bom dia, povo de Deus. Hoje, quinta-feira, na oitava de Páscoa, nós vamos refletir sobre o texto de Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. O texto do Evangelho de Lucas nos detendo em tudo aquilo que ele nos diz. A fim de saborearmos o texto, nós vamos prestar bastante atenção em cada cena, em cada personagem e principalmente naquilo que o texto está falando para mim. Ou seja, o que mais está lhe chamando a atenção nesse texto? Uma frase, uma palavra, um versículo, o que for. Aquele sentimento que lhe vem quando você está lendo o texto. E nós vamos pedir ao Senhor que venha nos iluminar nesta leitura de hoje, nessa leitura orante, pedindo ao Senhor que venha se fazer presente no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Faze que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos pegar a nossa Bíblia, lembrando o capítulo Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Então, os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido a partir do pão. Enquanto ainda falavam, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele, porém, disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos. Como podeis ver, eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar. Tanta era sua alegria e sua surpresa. Então, Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que eu cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes a inteligência para entenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dentre os mortos ao terceiro dia, e em seu nome será proclamado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. No texto de hoje, nós podemos refletir algumas coisas bem interessantes. Aqui, ele se passa logo após o encontro dos discípulos de Emaús com Jesus. Os discípulos de Emaús ainda estão contando aos apóstolos como foi o encontro com Jesus. E aí Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Então aqui a gente pode ver a reação dos discípulos quando Jesus chega. Primeiro, eles ficam perturbados, eles ficam muito assustados, porque eles não conseguem acreditar que Jesus ressuscitou, a princípio. Eles ficam assustados, pensam que é um espírito. Então, Jesus lhes pergunta, questiona os discípulos, dizendo: por que estáis perturbados? Ou por que vocês têm essas dúvidas no coração de vocês? Né? Vejam, sou eu mesmo. Jesus ele vai dizer aqui. Então, o Senhor ele vai dizer aos discípulos e dizer: olha, sou eu, vejam aqui as marcas nas minhas mãos, nos meus pés. Por acaso o Espírito teria carne? Né? Então, os discípulos, quando reconhecem que é Jesus, mesmo ainda um pouco assustados, a alegria deles é tão grande que eles não conseguem acreditar que verdadeiramente Jesus está ali. Então, Jesus ele diz: tem algo para comer?
né? Então, Jesus come com eles. E assim como lá nos discípulos de Emaús, Jesus reparte o pão com os discípulos, aqui também eles faz a mesma coisa. Ele come com os discípulos, ele partilha com os discípulos o alimento. Então, ele vai ensinar, e assim, né, com esse mesmo link dos discípulos de Emaús, ele vai dizer, vai iluminar os discípulos que tudo aquilo que foi prometido nas Escrituras, né, através da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, deveria ser cumprido. E Jesus cumpriu as Escrituras, e ele vai dizer, ele vai iluminar a inteligência dos discípulos para entender o que está acontecendo, né, para entender e para que os discípulos também se tornem essas testemunhas, né, aqueles que viram e que vão levar a todas as nações a mensagem de Jesus. E aqui ele diz, né, em nome de Jesus, todas as nações, né, em todas as nações será proclamado o arrependimento e o perdão dos pecados. Né? E assim os discípulos eles se tornam essas testemunhas oculares, essas testemunhas fiéis que levam a palavra de Deus a todas as nações. Esse texto do Evangelho de hoje nos faz nos questionar na nossa vida. O que é que significa essa paz de Jesus? O que significa essa paz que ele nos traz? Né? Você pode se questionar as suas reações quando Jesus ele se apresenta, né? Quando dos nossos encontros com Jesus. Né? Você pode trazer à memória todos aqueles momentos em que você teve aquele encontro com Cristo, né? Encontrou o Cristo ressuscitado. Qual é a sua reação a ele? Né? Os discípulos eles ficaram bastante assustados no início, né? Eles tiveram uma surpresa muito grande, né? De como nós reagimos ao Senhor. Essa deve ser uma pergunta que nós devemos nos fazer hoje. Quais são as nossas reações a Jesus, aos seus ensinamentos? Será que nós ficamos assustados, com medo, dizendo não, não pode ser ele? Ou ainda, será que a gente fica tão feliz? Quantas vezes não acontece na nossa vida aquele sentimento de nossa, isso é tão bom que nem parece ser verdade? Né? Então a gente pode se questionar na nossa vida, quais são esses momentos em que você viu as maravilhas de Deus e pensou, nossa, não pode ser comigo, né? Então Jesus ele vem nos trazer a paz, nos fazer aceitar, né, as suas maravilhas. E assim vamos agradecer ao Senhor por sua paz que ele nos traz, por seu amor, por sua misericórdia. Diga a Jesus o quanto você é grato a ele pelo seu sacrifício na cruz, por sua morte, por sua ressurreição. Peça perdão também a ele por tudo aquilo que de alguma forma lhe afasta, né? Tudo aquilo que te faz ter medo de se aproximar dele. Peça nesse momento a graça de compreender os ensinamentos de Jesus, de aceitá-los e principalmente peça a Deus a graça de ser essa testemunha do Evangelho. E por fim, entregue a sua vida nas mãos de Jesus, confiando na sua misericórdia. Né? Principalmente, contemple, né, essa entrega a Deus no seu coração. Né? Nesse momento, é o momento de fazermos silêncio e escutarmos a voz de Deus, né? Deixar que Ele fale o nosso coração através dessa palavra. Né? Vamos fazer silêncio e contemplar o Senhor por um momento. Né? Se você quiser pausar o vídeo, né, a gente pode parar um pouquinho, respirar, deixar que Deus fale, né, em nós. Escutar a voz de Deus é um momento muito importante da nossa oração. Então, assim que você possa acolher, né, essa palavra de Deus, todos os sentimentos que vêm ao seu coração, né, e nessa entrega ao Senhor. E assim que Deus possa acolher a nossa oração, acolher todo o nosso ser e nos abençoar neste dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.